Então, vamos começar a nos falar, porque já são 16h07. Aí, à medida que os colegas forem entrando, vão se inteirando daquilo que a gente nos interessa. Então, eu quero agradecer a participação. Eu acho que nós estamos num momento que nós precisamos nos ajudar. Eu acho que a esclarecer, por exemplo, essa lei. Eu tive a ideia de criar um grupo onde as pessoas pudessem dialogar, né, ou entender um pouco melhor a lei, dada a complexidade. Nem todo mundo tem a facilidade, mas eu acredito que todo mundo se ajudando, a gente consiga ter bom êxito nas nossas escolhas. Amém. Né? Uma coisa que é muito importante, e eu estou sendo questionada, né? Algumas pessoas interagindo comigo e fazendo alguns questionamentos, e eu acho que uma questão que é muito importante. Eu fiz, oi, boa tarde, Fátima, seja bem-vinda. Eu havia feito um vídeo, esse vídeo tem mais ou menos uns 50 minutos, na semana retrasada, falando inicialmente tudo aquilo que eu havia entendido da lei e tentando explicar para as pessoas e dando esse primeiro norte, né? E muitas pessoas vinham, me chamavam às vezes no privado e diziam para mim assim, olha, sabe que é que eu até acessei lá o seu vídeo, mas o seu vídeo ele é meio longo, né? Ele tem 50 minutos, e aí as pessoas me faziam perguntas específicas relativas à situação específica dela e uma série de outras coisas. Eu penso que esta lei, para além de nós entendermos tudo aquilo que está descrito nela, o que é que ela vai garantir em a gente fazendo a opção para este novo quadro, mas acima de tudo, as pessoas, todos os trabalhadores pertencentes lá às carreiras do AGPP, do agente de apoio, do AST, refletir minimamente sobre um planejamento de vida. Então, para além de nós entendermos quais serão os impactos financeiros deste plano na nossa vida, também a gente criar cenários e possibilidades para que a gente possa, então, decidir se este quadro ele vale ou se este quadro não vale a pena para a minha situação. Né? Os nossos colegas que trabalham em unidades de recursos humanos, em SUGESPs, eles vão ter um trabalho muito grande, tendo que orientar a todas as pessoas com relação a esses impactos. E nós sabemos que a gente não tem uma estrutura suficiente para que as pessoas possam fazer isto nestes 120 dias da melhor maneira possível. Então, quanto mais nós pudermos entender este quadro, pensar e refletir em cenários, né? Considerando lá, se eu já sou não aposentada e continuo trabalhando, se eu não sou aposentado, mas quanto tempo ainda eu desejo permanecer trabalhando na ativa, né? Isso é importante a gente refletir para que a gente possa decidir.
se vale ou não a pena fazer adesão ao quadro, né? Então, eu acho que esta é uma questão que é muito importante. A segunda coisa que eu acho que também é muito importante é trazer o tempo a nosso favor. Nós temos, contando a partir de hoje, e vai até o dia 2 de maio de 2022, estes 120 dias para a tomada de decisão, se vamos ou não vamos fazer adesão ao plano. Então, nós precisamos utilizar este tempo a nosso favor. Eu ouvi de alguns colegas, eu componho a Chapa 2, né? Não sei se todos sabem, Chapa 2, que é a chapa de oposição sindical. Então, estou junto com o grupo concorrendo para a direção do Sindicep, que é o nosso sindicato, é a nossa representatividade, que é muito importante, principalmente, eu acho que nesses processos de mudanças, e a proposta é uma nova forma de condução, por exemplo, destas questões que são sempre muito graves e desgastantes, no tratamento com as lideranças políticas que nós hoje temos. Então, existem formas de se fazer esse embate, né? A participação do servidor, né, nesses momentos, ela é de suma importância, mas, acima de tudo, nós tentarmos, de certa forma, resgatarmos, eu acho que essa importância que nós temos para a máquina pública, né? E entender que nós temos, sim, a condição de avaliar e poder dizer, olha, isto não serve para mim, ou sim, isto serve para mim. Então, isto posto, eu acho que é de suma importância hoje a gente entender o geral da lei. E depois, cada um aí construir este cenário de possibilidades. E a partir daí, então, a gente poder tomar a nossa decisão. Eu acho que tendo sempre, gente, essa perspectiva de quanto tempo mais eu pretendo permanecer trabalhando, se na ativa ou não estando na ativa, de que forma que nós precisamos criar esses cenários. E aí as unidades de recursos humanos, elas vão colaborar conosco, uma vez que elas vão ter os dados para que vocês possam criar esses cenários. Tá certo? Ainda existem, sim, muitas dúvidas, mas, acima de tudo, eu falo que assim, a gente precisa se esforçar para sair do imediatismo, né? As pessoas querem ou pensam em situações ou na situação somente olhando hoje, né? E não é dessa forma que a gente consegue otimizar a vida. A gente precisa ter um mínimo de planejamento para que a gente possa ter êxito nas nossas coisas, principalmente quando a gente fala em carreira. Então, eu vou falar do geral, que é o que nós sabemos da lei. Então, todas estas regrinhas que eu vou falar para vocês agora, essas regrinhas, elas valem, né? Se eu fizer a opção dentro desses 120 dias que começa a contar a partir de hoje. Então, de 3/1 até o dia 2 de maio de 2022, que são 120 dias, nós podemos fazer a opção para o novo quadro que estabelece a lei quadra, que chama Novo Quadro de Pessoal de Nível Médio e Básico, que é QMB, que ele deu esse nomezinho bonito. Então, foi instituído pela Lei 17.721, de 7 de dezembro de 2021. Então, o que estabelece hoje a lei? Todo aquele servidor pertencente à carreira de AGPP
AST e agentes de apoio, que são as nomenclaturas que estabelece o QPPS, que é o quadro que nós temos, né, atualmente ainda, agora vamos ter esse novo quadro. Todas essas categorias de servidores, ativos ou inativos, poderão fazer a opção para este novo quadro, tá bom? Os inativos, ou seja, os aposentados, né, eles farão a opção desde que eles tenham se aposentado com a paridade, né, a bendita paridade. Então, os mais antigos que se aposentaram com paridade, os aposentados que se aposentaram com paridade poderão fazer a opção para este novo quadro, tá bom? Todos vocês são ativos ou têm aposentados? Eu sou aposentada. Maria das Dores também, ok. Então, eu vou falar para vocês, no caso, por exemplo, dos aposentados, né? Eu acho que a única regra é que você vai fazer lá as mesmas opções que o ativo, né? Porque são aposentados com paridade, e as regras são as seguintes. Se você pertencente a uma dessas três categorias de AGPP, AST ou agente de apoio, se você fizer a opção dentro desses 120 dias, os efeitos da opção elas vão retroagir a 1º de janeiro de 2022. Então, lá se eu fizer a minha opção no dia QM2, certo? Então, se eu estou no M2, eu vou para o QM2. Existe uma tabela que eles construíram falando lá quais são os valores de subsídio que a gente tem lá, tá bom? Aí eu vou entrar depois especificamente lá nessa continha. Então, vão existir 2 momentos. Se eu fizer a opção do dia 3 de janeiro até o dia 2 de maio de 2022, se eu estiver lá, seja no M que eu estiver, né, que é a minha categoria, ou se eu estiver num B, se eu sou agente de apoio, em que eu estiver, eu vou para a mesma categoria, no mesmo nível, lá no quadro de servidores do novo quadro, tá bom? Vai ser M alguma coisa ou B alguma coisa e vai lá para o QM alguma coisa ou o QB alguma coisa, tá bom? Isto posto, você, então, eles chamam de integração. Fiz a opção para o novo quadro, eu vou ser integrada neste novo quadro no mesmo nível, vamos dizer assim, que o quadro que nós hoje temos. Em 1º de fevereiro, as pessoas que tiverem diploma para o nível básico, se eles tiverem um diploma de ensino médio ou ensino técnico que não tenha sido utilizado para progressão ou evolução funcional, eles vão apresentar este diploma e 1º de fevereiro ele vai para um nível acima, tá certo? E para os AGPPs e os ASTs,
se possuírem diploma de nível superior ou equivalente, eles vão apresentar este diploma que não tenha sido utilizado para promoção ou evolução funcional, e aí eles vão também para um nível acima a partir de 1º de fevereiro, tá bom? Então, eles chamam isso de integração a partir de 1º de janeiro de 2022, e depois eles chamam de enquadramento aquele que possui o diploma a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. Ok? Sanderli, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu trabalhei 33 anos. Em uma época, eu até aposentei com DA10. E teve uma época, eu sou a GPP, né? Então eu vou para o QM, né? Isso. Aí, uma época, eles pagavam um percentual para quem tinha nível universitário, que vinha uma linha a mais no Olerite. E depois eles pararam de pagar. Sim. Né? Isso foi um abono que eles deram na época, não sei se chamava abono, mas era alguma coisa para quem tinha nível universitário. E eles falaram que depois, quando tivesse a reestruturação, eu estaria considerando isso, e nunca teve. Então, fala, olha, eu já trouxe todos os diplomas que eu possuo. Então, eles vão verificar quais desses diplomas, se já foram ou não utilizados para evolução ou progressão, e se não foram, eles vão fazer o cadastro desse diploma lá no SIGPEC, e aí, então, você, neste evento, que eles chamam como evento, então ele vai perguntar para você, possui diploma não utilizado para evolução ou promoção? Sim. Então, você, em 1º de fevereiro, poderá subir para um nível imediatamente superior do seu quadro, certo? Então, entendi. Todo mundo é assim. Para os inativos, o que vai acontecer? Você poderá levar estes diplomas, eles também vão fazer a verificação, só que este diploma, eles têm que ser anterior ao último dia de trabalho de vocês como efetivos. Tá bom? Então, por exemplo, assim, olha, eu sou aposentado já há algum tempo, continuo trabalhando e fiz um curso de nível superior depois da minha aposentadoria. Estes títulos não vão valer, tá bom? Então, valerão todos os títulos que vocês adquiriram, né, de nível superior, no caso do AGPP, até a data da aposentadoria de vocês, tá bom? Anterior à data da aposentadoria de vocês. Para o servidor inativo, na verdade, tudo aquilo que vocês recebem no Olerite de vocês, ele já é em caráter permanente, tá certo? Certo. Então, tudo aquilo que vocês já recebem lá no Olerite como aposentado, ele já é caráter permanente. Então, todas as contas, elas entrarão, por exemplo, para o cálculo do subsídio. Aquilo que exceder a tabela do subsídio, vocês vão receber lá a parcela do subsídio complementar. Tá certo? Então, para todos, o que acontece, por exemplo, vai ser isto. Então, eu vou mostrar para vocês agora... Sanderli, deixa eu falar mais uma coisa. Eu me aposentei em 2002. O meu diploma é de 1981. Eu fiz faculdade. Então, nesse caso, eu posso levar. Se ele não foi utilizado para promoção ou evolução lá atrás. Não foi utilizado. Teve só esse... Enquanto eu exercia o DA10, uma época eles pagaram o nível universitário e depois tiraram. Mas na promoção eu não participei. Tá. Mas aí o SIGPEC e o RH ele vai saber dizer porque eles têm lá isso tudo cadastrado, tá bom? Tá ótimo, então, entendi. Quando vocês forem convocados para irem para o RH, vocês já levem os diplomas.
né? E pedem para que sejam cadastrados e já façam essa verificação, né? Então, este diploma será válido para o enquadramento em 1º de fevereiro de 2022, tá bom? Especificamente para o aposentado, na lei ele diz que ao servidor inativo, na data da opção, né, que é o aposentado ou pensionista com paridade, que você vai ser enquadrado, se possuir diploma, já no nível imediatamente superior. Tá? E esse efeito ele é válido já a partir de 1º de janeiro, ao servidor aposentado. Agora, isso gerou algumas dúvidas com relação a este enquadramento. E aí, quando surgir algum tipo de dúvida, seja do RH, ou seja, por exemplo, por parte de vocês, é importante que vocês façam o questionamento às unidades de recursos humanos por escrito. Tá bom. E aí, esta unidade de recursos humanos, se ela não souber, ela vai ter que consultar a COGEP também por escrito, para que, então, eles se posicionem. Aquilo que estiver omisso na lei, eles estão dizendo que eles vão fazer consulta ao jurídico, para que o parecer jurídico se posicione, para que depois eles possam tomar as devidas providências, tá bom? Depois eu vou dar até um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Quer ver? Sanderley, eu falei errado, eu aposentei em 2012. 2012, tá bom. Mas é da mesma forma. Então, no artigo 43 da lei, ele fala que assim, os proventos, as pensões e os legados aos quais se aplica a garantia constitucional da paridade, que são os aposentados com paridade, serão fixados de acordo com as informações determinadas por esta lei, levando-se em consideração as alterações sofridas pelo cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou a pensão, de acordo com o anexo 1, que o anexo 1 é o novo quadro de servidores, e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 28. Estes parágrafos de 1º a 4º do artigo 28, ele fala deste evento, né, que é se possui título, se não possui título, né, e os artigos 33 e 34 desta lei. Os artigos 33 e 34, na verdade, ele também fala do tempo em que as pessoas estiveram naquele grau quando se aposentaram. Então, este enquadramento que a gente vai fazer lá de 1º de fevereiro é assim: você tem diploma? Se sim, e não utilizou na carreira, você pode ser enquadrado no nível acima. Se você não tem diploma, mas ele vai te fazer também a seguinte pergunta: quando da sua aposentadoria, você tinha 24 meses naquele último grau que você estava? Se você tiver 24 meses ou acima, permaneceu 24 meses ou acima naquele grau onde você estava, você também pode ser enquadrado no nível acima. Tá bom? Então, existem, basicamente, são 3 formas, né, de você conseguir fazer este enquadramento. Tanto para o aposentado, quanto para o servidor efetivo e ativo. Tá? Então, as 3 formas de se fazer. Então, se nós pegarmos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma telinha.
Vocês estão vendo aqui este quadro? Não. Também não. Não estão vendo? Não. Então, espere lá. Espera lá. Agora estão? Agora sim. Sim. Então, aqui, olha, vocês têm... Este aqui é o novo quadro que estabeleceu a Lei 17.721, tá bom? Assistente administrativo de gestão é um novo nome que vai receber o AGPP. O assistente técnico de gestão é o antigo AST. E o assistente de suporte operacional é o agente de apoio. Neste quadro que nós hoje ainda estamos, eles só existiam 2 níveis, nível 1 e nível 2. Então, para as categorias, eles criaram este nível 3 aqui, ó, que não existia, tá bom? Criaram mais 2 categorias nos níveis, tanto do AST e o assistente técnico de gestão, e o assistente de suporte operacional também. Então, aqui você tem... Está travando? Está travando? Tá. Já está melhorzinho, já deu. Já? Nossa, obrigada. Então, estas a nova formatação do quadro que nós temos hoje, tá bom? Aqui, olha, você tem a remuneração do regime de subsídio por categoria, tá bom? E para quem tem 40 horas, ó. Porque você tem jornadas, você tem pelo menos 3 jornadas de trabalho para estes cargos. O J40, o J30 e o J24. É o pessoal que é mais antigo e que fizeram opções por jornadas de trabalhos diferentes. A grande maioria está no J40. Então, um exemplo, hoje eu sou M12, então eu estou no nível 2, na categoria 2. Eu vou ser integrada, se fizer a opção, no QM12, tá bom? E a partir de 1 de 2022, ele estabeleceu um valor de subsídio de R$ 4.516,61. O que compõe este valor de R$ 4.516,61 a saber? Hoje, compõe, isso para os servidores ativos, né? Efetivos. Compõe o meu padrão de vencimento de salário, certo? A minha gratificação de atividade, que é lá os R$ 644 para quem é AGPP, AST, né? Uhum. E o padrão de vencimento de salário, a gratificação de atividade, quinquênio, sexta parte, para quem tem, tá certo? Basicamente, ele coloca estes valores para fazer para chegar, por exemplo, lá neste valor. Quem tem o VPNI, que é algum cargo incorporado, também vai incluir neste valor. E aí depois você vai ter que ver, por exemplo, caso a caso, que eles chamam que são as vantagens de ordem pessoal, né? Para quem tem a ação e tem algum valor que reverte, por exemplo, nesse valor, que chama VOP, alguns mais antigos, ele tem este valor em separado. Então, isso tudo vai fazer parte, por exemplo, do cálculo deste valor de subsídio. Se na nossa conta pessoal ultrapassar, por exemplo, este valor de R$ 4.516,61, quando você fizer a opção e for enquadrado neste novo quadro de pessoal de nível médio e básico, você vai receber um subsídio complementar.
Então, você vai receber o subsídio, vamos dizer, o padrão, que é o R$ 4.516,61, mais um valor de subsídio complementar, que vai pagar aí esta diferença naquilo que eu tenho como vantagem de ordem pessoal ou não. Deu para vocês entenderem aqui essa continha? Deu. Sanderli, a gratificação de função fica por fora, porque você não falou. Gratificação de função. Então, a gratificação de função, por exemplo, vamos supor, a DO, ela é aposentada. Então, ela tem, por exemplo, lá um cargo incorporado e hoje ela exerce uma outra gratificação de função. Isso tudo, por exemplo, você vai incluir nesse cômputo geral aí. Tá? Que a gente entende como vantagem de ordem pessoal. Tá. Então, esse daí ficaria a parte desse valor que eles estão pondo na tabela. Isso. Ficaria a parte. Tá. Outra dúvida que eu tenho, não sei se você vai poder ajudar. Sim. Esses 14% que eles estão querendo cobrar já foi aprovado? Já vai ser pago a partir de janeiro? Vai ser cobrado a partir de janeiro? Sim, senhora. Então, quer dizer que agora, na verdade, a gente passaria a ganhar menos. Isso. Se eles aplicassem agora no meu olerite. É isso? Sim. Você vai pagar, o aposentado vai contribuir com 14% de previdência, de prêmio. Entendi. Tá? Esse ele foi votado antes mesmo do nosso quadro, aliás. Sacanagem, né? A maldade começou antes. Uhum. Tá bom? Então, basicamente, são essas continhas que nós, então, vamos ter que realizar. Existem calculadoras que as pessoas estão utilizando mais ou menos como um parâmetro para que as pessoas possam fazer aí estas continhas. O Sindicep, ele tem lá uma calculadora virtual, então você entra lá no site do Sindicep e vocês podem baixar lá, tem um aplicativo e tem uma outra versão que é para notebook também, que vocês podem, então, baixar e ele vai fazer lá uma simulação. E tem também uma calculadorazinha que é a MASP quem produziu. Eles não garantem a fidedignidade do valor dos cálculos, né? O valor dos cálculos mesmo, que são os reais, vão ser realizados pelas SUGESP, pelas unidades de recursos humanos, tá? Porque eles têm lá o SIGPEC, que é o que vai fazer as contas e os cálculos. Eu já questionei, inclusive, a Secretaria de Gestão com relação a isto, né? Eu havia dito para eles que eles deveriam ter um ambiente de simulação dentro do próprio SIGPEC para que os RHs pudessem fazer essa simulação, né? Não na mão, porque existem pessoas que não têm a facilidade, por exemplo, de fazer lá suas contas, mas que o próprio SIGPEC pudesse ter este ambiente de simulação. Você entra lá, você coloca lá o seu registro funcional e o próprio sistema, então, vai consolidar a sua folha. E aí você, com base naquilo, e aí você vai ter não só, por exemplo, né, os créditos que você vai ter no Solerite, mas o cálculo dos débitos que você vai ter, para você, então, dizer vale ou não vale. Mas, segundo eles, tinham dito que não, que achavam que eles não teriam tempo hábil para tal, e que, então, segundo eles, quando fizeram esta apresentação para a SUGESP, ainda deixou muito a desejar, eu acho, para todos os servidores, eles, então, disseram que eles iriam verificar se conseguiriam fazer alguma coisa até 31 de dezembro.
não ouvi, e eu penso que então não conseguiram. Esta é uma questão, inclusive, que eu vou sugerir para que o próprio sindicato ou a própria AMASP possam fazer esses questionamentos, eu acho que junto ao próprio Ministério Público, né? De dizer que, assim, é uma grande massa de servidores, as unidades de recursos humanos não têm número de servidores lá, que é da Secretaria de Gestão, para casos que forem mais específicos, tá bom? Este quadro e no novo quadro passa a se chamar assistente de suporte operacional. Então, você tem lá os 3 níveis, os QBs e os valores de subsídios para a partir de 1º de 2022 para os 3 anos seguintes aí, tá bom? Para quem é admitido, gente, você sempre vai ser enquadrado na categoria 5. Então, seja você a GPP, seja você a ST, seja você agente de apoio, você, então, sempre vai ser enquadrado na categoria 5 de qualquer quadro, tá bom? E aí o cálculo também é feito da mesma forma que a gente vai fazer com vocês. E entra também para esta continha do padrão o abono, tá bom? Eu esqueci de falar do abono, que é de 200 ou de 300 reais. Ele também entra nessa conta para a gente poder apurar o valor do subsídio. Tá certo? Isso. Desculpa, Sanderli. Esse abono é só para os que estão na ativa, né? O abono é só para os que estão na ativa. Mas quando, por exemplo, assim, se você for aposentado, o valor do subsídio, o cálculo do subsídio lá, dentro daquele padrão, ele contou com um valor de 200 ou de 300 reais. Tá? Então, quando ele fez a conta, na verdade, ele não te deu nada a mais. Ele simplesmente pegou todos os que as pessoas dizem, que eu acho absurdo, os penduricários, somou tudo e chegou naquele valor de subsídio. Tá? Então, aí, sempre ele pegou lá do QPPS, ele pegou padrão de vencimento salário, quinquênio, sexta parte, gratificação de atividade e o abono. Tá? Tem um pessoal que recebe insalubridade também. Então, isto a gente chama que são as VOPs, são vantagens de ordem pessoal, tá? Então, aquele que recebe insalubridade, ele vai entrar também para esse conto, mas o valor do subsídio ali, o padrão, ele contou com estas questões. Então, você recebe insalubridade, então você vai contar também com o valor da insalubridade. Ou tudo aquilo que você recebe permanentemente no seu salário. E aquilo que exceder a este valor padrão que está na tabela, você recebe como subsídio complementar. Eu recebo a parte, Sanderli, é isso que você quer dizer? Isso, você vai vir descrito lá no seu olerite. Subsídio, valor tanto, que é o valor que está na tabela. É a soma total de tudo isso. E depois ele vem embaixo, subsídio complementar. E aquele valor X que é a diferença, que eventualmente se você recebe a mais. Se tem outras vantagens de ordem pessoal que ultrapassam o valor do subsídio padrão. É que não fica muito bem discriminado, né? Então, vai assim, praticamente em 2 linhas, uma ele coloca o que é subsídio, e a outra que é subsídio complementar, que você falou, mas, assim, no olhar da gente é um pouco complicado isso, porque hoje a gente consegue acompanhar o valor de quinquênio, tudo isso. Toda vez que tem um recálculo em cima de tudo isso, eu acho que fica meio escuro isso, para mim. Exatamente. Essa é a intenção. É a intenção.
Uma puta sacanagem, desculpa, mas né? Porque a gente fica tudo perdido. Mas eu acho que hoje você foi uma forma também de ele descontar essa nova essa nova taxa do IPREM lá, no total, também. como eles fazem os 14%. Isso. Né? Do que o descontado do dia, que o valor padrão é X. Isso. Fátima, Geraldo, um abraço, vamos me despedir por aqui. Obrigado, Sanderli. De obrigado. nada. Falou. Eu acho muito interessante também uma outra coisa. É que você mesmo falou lá no começo. É você olhando a tabela, olhando tudo isso, você vai fazer a opção por sim ou por não. Então, a gente já vê umas coisinhas que às vezes vale ou não. A gente vai tirando essa conclusão. Aí a sua explicação está ajudando bastante. Né? Por isso que eu acho que é importante para todos vocês, quando forem chamados, deixa eu só pegar a caneta. Vai lá. Quando vocês forem chamados, por exemplo, para falar no RH, e que muitos RHs, por exemplo, eles estão fazendo o quê? Eles já estão virando e dizendo, por exemplo, para as pessoas assim, ó, mês de janeiro eles já não vão pagar mais o abono, viu? Os 200 ou os 300 reais. Uhum. E aí as pessoas imediatistas, como são, às vezes, por causa disso, vão lá, por exemplo, e fazem a opção agora. Uhum. Isso é a grande armadilha. Essa é a grande armadilha. Verdade. Porque o que nós precisamos entender que uma vez que nós temos um subsídio padrão mais rechonchudo, de maior valor, os descontos vão incidir de uma forma maior também. E aí, o que existe? Nós ainda temos auxílio transporte, refeição e alimentação, que sofreram também alterações, mas que para estes ainda precisam de decretos de regulamentação, certo? Então, se o seu subsídio padrão hoje ele já está num valor mais alto, possivelmente você vai ser enquadrado numa faixa de valor para receber, por exemplo, o Vale Transporte, e não vai ser interessante você receber Vale Transporte mais. Quem já está aposentado, que já não recebe, por exemplo, então tem umas coisinhas assim que a gente vende, assim, não vale a pena. Sim, o aposentado é diferente, que está efetivamente, por exemplo, aposentado. Mas a grande maioria dos nossos trabalhadores são aposentados que continuam trabalhando. É o caso da Dó. Né? A Irene também continua. Nós temos um grande número de servidores aposentados que continuam trabalhando. Sim. E aí, então, estes, por exemplo, se ele continua trabalhando, ele pode ou não fazer lá a opção, fazer a conta. O telefone não pega. Você precisa, olha, entender e refletir. Qual vai ser a minha faixa de recebimento hoje de auxílio transporte? Se para mim é vantajoso ou não receber auxílio transporte. Se eu não receber, por exemplo, o auxílio transporte, eu já tenho uma queda no meu ganho, porque vem tudo em dinheiro. No auxílio refeição, eles estabeleceu, por exemplo, lá o valorou lá 20 e poucos reais agora, não é isso? 22 e alguma coisa, se não me engano. Que você, então, tudo bem, você vai receber pelos dias trabalhados. Mas a alimentação, ele escalonou. Quem recebe de tanto a tanto, recebe 150, quem recebe de tanto a tanto, recebe 200, quem recebe de tanto a tanto, ele escalonou os valores, certo? E para este cálculo, né, ele, por exemplo, vai considerar que isso ainda está obscuro. Eu, inclusive, já perguntei, fiz esse questionamento, ainda não recebi resposta. Ele vai considerar o valor do subsídio cheio, né? Esse padrão que está na tabela ou não? Se for considerar esse valor também cheio, eu vou ter um valor líquido de salário menor. É preciso se considerar também isto.
E aí é importante que a gente, então, aguarde que todas estas coisas, por exemplo, estejam nos seus... Terminando o que eu estava falando. Então, é importante a gente ter noção real de todos esses impactos para que a gente, então, possa fazer o cálculo efetivo e saber, por exemplo, se o valor líquido que nós vamos receber, se ele vai se equiparar ou não. Né? Então, são muitos detalhes. E aí eu falo que nós precisamos utilizar o tempo a nosso favor. Todas essas pessoas, tem muita gente ainda de RH que tem aquela falácia de dizer assim, se nós não fizermos a opção por quadro, a gente vai ficar estagnado. Na verdade, a nossa estagnação, ela vem por causa do 0,01%. Exatamente. Não é o quadro. Exatamente. Então, é isso que nós precisamos nos ater. Não é o quadro de profissionais que nos estagna. O que nos estagna é a política do 0,01% de reajuste. Ainda que nós tenhamos essa perspectiva para 2022, que no meu caso, por exemplo, o valor é de 200 e poucos reais, e em 2023, você fazer essa diferença, né, de 2022 para 2023 e 2023 para 2024, dependendo da condição que vocês estejam, melhor que vocês permaneçam no QPPS. Porque se você tem quinquênios à vista a receber e sexta parte, por exemplo, supera esse valor. Por isso que a gente precisa entender que para cada pessoa tem que ter uma avaliação diferenciada. Então, a primeira coisa que eu preciso avaliar, aonde eu estou e até onde eu quero chegar. Olha, hoje eu estou aqui no M12, a minha intenção, eu já tenho tempo para aposentar, mas eu não posso me aposentar agora. Eu ainda quero trabalhar mais 5 anos, 6 anos, 10 anos. Então, eu tenho que fazer, por exemplo, a simulação no QPPS. Em 6 anos, aonde é que eu vou chegar no QPPS? Se nesses 6 anos, quantos quinquênios ainda eu vou poder levar? Porque no QPPS tem contagem de quinquênio. No novo plano não tem mais quinquênio. E sexta parte. Nem sexta parte, né? Então, é isso que a gente precisa refletir. Então, quando eu sentar lá com o meu RH, eu preciso virar para ele e falar, bom, hoje, então, eu estou aqui letra. Você está na letra M12. Vou fazer uma brincadeira, por exemplo, comigo. Eu estou no M12. Eu tenho títulos que não foram utilizados na carreira. Então, eu vou do M12, eu vou para o QM12. Eu iria me aposentar amanhã, 5 de janeiro de 2022. Só que, como agora nós temos a implantação do novo quadro, e neste período dos 120 dias, que eles chamam regra de período de transição, os efeitos da lei se retroagem a dia 1º de janeiro de 2022. Então, eu virei e falei assim, olha, eu não vou esperar mais nada, eu não vou esperar mais evolução nenhuma, eu não vou esperar, por exemplo, eu completar mais algum quinquênio, eu não quero mais brincar. Então, a minha conta é da seguinte forma, eu, lendo a lei, eu virei e falei, bom, a partir do dia 5 de janeiro eu sou aposentada. Então, eu vou fazer a opção para o quadro como aposentada, e aí eles vão me enquadrar diretamente lá no QM13. Eu sou M12, né? Mas como aposentada, ele vai dizer, se no dia da sua aposentadoria você possuía título,
que não tinha sido utilizado para progressão e evolução? Sim. Então, ele fala que você é enquadrado no QM imediatamente superior. E o efeito para o aposentado... 24 no nível, né? 24 meses no nível, né? Em que estava antes de se aposentar. Esse é o outro evento, mas eu não tinha 24 meses. Eu não tenho 24 meses no nível, mas eu tenho nível superior. Sim. Então, porque assim, ele considera ou 24 meses no nível, ou ele considera o título que não foi utilizado para progressão evolução. Tá? Ou ele vai considerar evento de promoção, progressão, ocorrido no período de 1/1 a 31/1. São esses 3 eventos que ele vai considerar para o enquadramento. Então, é um ou outro. Então, se você já é atendido por um, ele desconsidera os outros. Isso é demais. Não, tá ótimo, porque aí você tem 3 formas de ser enquadrado. Nisso eu acho que tá ótimo. Ele não vai, por exemplo, falar assim, não, você tem título, então vai para o superior. Aí agora você também tem 24 meses, você também evolui, não. Ele vai evoluir só mais uma vez, tá? Então, é isso que, por exemplo, ele faz. No meu caso, por exemplo, eu falei, então tá bom, eu vou fazer o enquadramento, eu vou fazer a opção, depois como aposentada, não como efetiva, porque eu quero me aposentar no dia 5 de janeiro. Aí eu liguei lá no meu RH, o meu RH também entendeu da mesma forma, só que aí nós mandamos um pedido de informação para a COGEP, por e-mail. E aí, então, eles responderam para mim que era assim, verificar a possibilidade da servidora adiar a aposentadoria para 2/1/2022, uma vez que não garantimos que ela poderá ser enquadrada no QM13 em 1º de fevereiro de 2022, pois aí ela já está aposentada. E a lei tem efeitos a partir de 1º de janeiro. Aí eu virei e falei para ele, mas meu amigo, eu entendo da seguinte forma, eu me aposentei no dia 5 de janeiro, eu vou fazer a opção como aposentada. Se a lei retroagir a 1º de janeiro, então 1º de janeiro eu sou servidora, por exemplo, ativa, então do dia 1º até o dia 4, eu recebo o meu provento como QPPS e a partir do dia 5 de janeiro eu recebo como aposentada. Porque para o aposentado. Só que, então, como a lei não é explícita, eles disseram que, então, isto dependeria de parecer jurídico, que, então, eles me orientaram para que eu, então, anulasse ou postergasse a minha aposentadoria. Para que eu não tenha que depender de parecer jurídico. Então, isto tudo são questões que nós mesmos precisamos entender e refletir na nossa... Meu Deus, é mesmo. Então, aí, eu posterguei a minha aposentadoria para o dia 2 de fevereiro. Então, para mim, eu não tenho que calcular, por exemplo, os impactos de quinquênio. Mas, se eu fosse ainda continuar trabalhando, não quisesse me aposentar agora, eu teria que considerar, falar, olha, eu já tenho o 5º quinquênio e já recebo sexta parte. Em setembro, se eu continuar permanecesse trabalhando no QPPS, em setembro eu completaria o meu 6º quinquênio. Em julho, eu evoluiria no QPPS. Porque a minha última evolução foi no dia 31 de dezembro de 2020. Então, ó, em julho de 2022, eu teria uma evolução, eu ia para o M13. Em setembro de 2022, eu completaria o meu tempo para o meu 6º quinquênio, certo?
Suponha que eu vou querer trabalhar até 2024. Ainda eu conseguiria lá no QPPS também mais uma evolução para o M14. Certo? Eu preciso calcular esse cenário aqui, ó. Se no QPPS, ó, eu vou em julho de 2022, eu vou para o M13, então eu preciso calcular esse cenário. Em julho, quanto que eu vou receber? Depois, em setembro, o sexto quinquênio. Qual é a diferença do quinto para o sexto quinquênio? Eu também preciso calcular esse cenário. E depois, no M14, por exemplo, recebendo, né, tendo M14, sexto quinquênio, mais sexta parte, para ver se vale ou não a pena eu, por exemplo, ir para esse novo quadro. Vocês entendem? Não é tão simples assim. E aí, agora, este tipo de conta, nós precisamos refletir. Somos nós. E auxiliar, por exemplo, os nossos colegas da SUGESPs, né? Para que ele, então, nos apoie ou nos auxilie, nos passando, por exemplo, lá os valores, para eu, então, montar lá este cenário e poder entender melhor como que as coisas vão funcionar. Como são muitos detalhes, vamos utilizar os 120 dias como nosso principal aliado, que é o tempo. Porque aí nós vamos nos falando em vários outros momentos. Nós podemos questionar o próprio RH formalmente, por escrito. Olha, eu gostaria que verificasse, por exemplo, os cálculos nesta condição e nesta condição, para eu fazer o comparativo. Ah, se a sua unidade de recursos humanos não consegue, manda para a COGEP. A COGEP faz, então. O que eu preciso é dar informação para que eu possa tomar a minha decisão. Entenderam? Se nós formos imediatistas e nos apegarmos aí aos 200 e aos 300 reais, esses 200 ou 300 reais desse abono, ele é comido integralmente, por exemplo, com os novos descontos. E aí nós temos ainda a perda de quinquênio, de sexta parte, que eventualmente no QPPS, se a gente permanecer contando, a gente vai ter mais vantagem. Mas, Sanderli, você está se referindo aos ativos. No meu caso, já não podem mais mexer na minha sexta parte e nem nos quinquênios que eu adquiri. Os ativos, mas aos inativos, é isso que eu falo para você. Para o inativo, tudo aquilo que você recebe no seu salário é em caráter permanente. Não vai ter, por exemplo, a gente não vai precisar se preocupar, por exemplo, com auxílio transporte, refeição e alimentação. Sim. Que a gente já não recebe. Certo? Sim. Então, é simplesmente a gente fazer este comparativo. Né? Se a gente tem alguma vantagem em ir para esse quadro ou não temos? Talvez a vantagem para você seja você ter uma perspectiva lá em 2023 e 2024 de R$200. Dependendo de como estiver a situação do país. Entendeu? A diferença do QM12 de 2022 para 2023 dá 250 e poucos reais. Então, Sanderli, no meu caso, eu fiz as contas, tá? Sim. Eu vou receber a mais, optando por isso, R$300. Só que como eu vou ter que pagar os 14%, eu acho que eu vou receber até menos. Entendeu? Então, pro aposentado, eu acho que eles fizeram trocar 6 por meia dúzia, ou ainda a gente tendo todo mundo, porque independente valor líquido. Independente de você fazer ou não opção pelo quadro, os 14% você vai pagar. Então, é isso que eu estou falando. Então, na verdade, para nós entrarmos nessa reestruturação, a gente vai perder menos do que se não fizer.
porque já tem uma diferença de R$ 300. Como a gente vai ter que pagar os 14%, Sim. entendeu? Aí, mesmo os 14% vai dar mais do que esses 300 que eles estão sugerindo, que no meu caso seria 3.757, né? E aí, estaria cobrindo Mas 11, você 12%. está em que categoria? Estou no M9. Mas M9? desde que me aposentei, né? Eu não subi mais. Ah, sim. É. M9, peraí, deixa eu olhar aqui a apresentação. Aqui, por exemplo, o QM9 ele é 2.818 e 3. O QM9 2.818,03. Mas aí, porque eu tenho sexta parte, eu tenho quinquênios, né? Então, Tá. estaria somando tudo. Eu somei o papel aqui, tá dando 3 mil e pouco, né? E no QPA tá 3.700, então a diferença é quase R$ 300. Mas, na verdade, para nós aposentados, o que pesou foi voltar a pagar os 14%, independente se é com reestruturação ou sem. Só que se a gente não optar por essa reestruturação, a gente vai sair os 14% do que a gente ganha hoje, né? Mas no seu caso, acho que não sei se faz muita diferença, não. Então, Tinha que realmente fazer a conta. Espera o pessoal do RH chamar. né? Isso. Aí eles vão lá e vão fazer. Então, vai ter o subsídio padrão, que é esse 2.800 e alguma coisa. Certo. Aí, essa diferença você recebe como subsídio complementar. E aí, o cálculo do imposto de renda mais o cálculo da Previdência é que, então, eu também ainda... O pessoal falou que é a mesma base de cálculo, tanto do subsídio como do outro, né? Mas eu fiz esse questionamento também formalmente para que eles respondessem, né? Então, acho que o ideal é você utilizar. Entra lá no site da AMASP, que é a associação, e baixa a calculadora deles, e aí tenta fazer esta simulação. Eu vou fazer, aí, sim. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai se encontrando e a gente vai conversando a esse respeito. Acho que Ótimo. O mais importante que eu entendo hoje, realmente, é a gente ter este cuidado. Então, a lei retroage. Ainda que a gente não receba ainda este abono em janeiro, ou ainda que a gente, então, tenha que esperar, que vamos ter que pagar o aposentado, né, no caso, vai ter que pagar a Previdência já a partir de janeiro, é preferível a gente se apertar um pouquinho, mas depois fazer a opção com convicção, até porque ele vai retroagir, do que correr e depois se arrepender. Aí não tem para onde voltar depois, entendeu? Entendi. Obrigada. Tá bom? Então, acho que é basicamente isso. Estou à disposição para as dúvidas que, eventualmente, pontualmente, vocês tenham aí para questões de vocês. Vamos falar, pode falar. A Irene levantou o dedinho primeiro, depois a Arlete. Obrigada, viu, Arlete? Sanderli, gostaria de saber de que maneira o Recursos Humanos vai entrar em contato com os inativos. Eles têm lá os dados de vocês, né? Você faz recadastramento, eles têm os dados. Por exemplo, a minha secretaria, que hoje eu pertenço à Secretaria de Direitos Humanos, né? Eles mandam um e-mail. Né? Mas se eventualmente não o fizerem, liguem para as unidades de RH de vocês. Dentro desse prazo de 120 dias?
Mas quanto antes, melhor, porque vocês vão receber as orientações e aquilo que eles estão propondo para vocês, e aí vocês vão ter tempo da gente poder dialogar mais, entender melhor, fazer pedido de informação por escrito lá, tanto para a unidade de RH quanto para a própria COGEP, e eles se posicionarem, né? Dizerem se sim ou se não. Então, no meu caso, por exemplo, eu mandei um e-mail para a responsável lá das aposentadorias, né? Perguntando para ela, no meu caso, como ficaria. Ela mandou esse primeiro questionamento, aí eles disseram que não, que se eu fizesse a opção como aposentada, coloquei que eu ia me aposentar no dia 5 de janeiro, e se eu fizesse a opção como aposentada, se os efeitos do QM13 recairiam a partir de 1 de janeiro de 2022 ou 1º de fevereiro. Aí eles disseram que, neste caso, que não, que eles só fariam a integração. Aí eles perguntaram e pediram para que, então, ela enviasse para eles o meu RF mesmo e a situação real para que eles pudessem se posicionar. Aí, então, eu mandei de novo esse questionamento, né? Coloquei no meu RF, todos os meus dados, e aí eles orientaram isso dessa forma. Que no meu caso, eles só fariam, se eu me aposentasse em 5 de janeiro, eles só fariam a integração para o M12, o QM12. Mas que em 1º de fevereiro, pelo fato de eu já estar aposentada, que eles não faziam enquadramento para o QM13, que para isso dependeria de parecer jurídico. Aí, então, eles orientaram para que eu verificasse a possibilidade de adiamento da minha aposentadoria para 2 de fevereiro, para que eu não dependesse de parecer jurídico. E aí eu acabei e fiz um monte de contas e de cenários, então aí eu adiei a minha aposentadoria para 2 de fevereiro. Mas é mais em função disso, né? Mas para quem ainda pretende trabalhar, precisa fazer os cenários, né? Do quanto chegar, assim, até onde eu conseguiria recursos, né? Até quando eu vou trabalhar, eu vou ter quinquênio, eu vou ter sexta parte, que eu vou incorporar aqui no meu salário, né? Quantas evoluções eu ainda teria no QPPS? E pensaria também faria a simulação para o QMB, entendendo que, às vezes, dependendo da condição, receber quinquênio e sexta parte, às vezes é mais vantajoso do que ir para o novo quadro. Uhum. Fazer continha. E nós que temos que fazer, né, Sanderli? Eu acho que nós é que temos que entender, que a decisão é nossa. Tem muita gente que eu recebi mensagem no privado, as pessoas falando assim, no meu caso, o que você acha? Você acha que eu devo ir ou que eu não devo ir? Falei, não sou eu que vou te dizer isso, eu posso te dar uma série de informações que você possa utilizar como parâmetro para a sua decisão, mas a decisão é sua. É verdade. A decisão é sua. Assim como hoje, por exemplo, as pessoas, a grande maioria das pessoas com as quais eu falo, dizem para mim assim, eu não posso me aposentar. Se eu me aposentar, porque eu tenho endividamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e para mim não dá para aposentar. Se eu aposentar, eu não vou receber nada, eu não sobrevivo. É muito pessoal, né? É mesmo. É muito pessoal. Para mim, é muito fácil eu virar e dizer,
Mas ruim eles estão que ela é. pressionando para as pessoas assinarem. Então, Estão pressionando. Não, então. Você me pressiona se eu te permitir ser pressionada. Tenho que apor a minha assinatura lá. Se eu não apor a minha assinatura, amigo, você não me obriga. Ainda que ele conte um monte de histórias. Então, nesses primeiros 120 dias, esta é a regra. Se você fizer a opção após os 120 dias, então a lei ela é válida a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à data da sua opção. Então, vamos supor, se eu ainda, por exemplo, continuasse trabalhando, né? A lei é retroativa a 1º de janeiro. Ah, tá bom. Só que aí, 1º de janeiro, eu não vou receber o abono. Aí você fala, R$300 do abono, mas que aí, no conta do subsídio, vou perder agora, entre aspas, os R$300 do abono, certo? Só que eu vou permanecer contando o meu tempo para o 6º quinquênio e vou evoluir em julho de 22. Então, o 6º quinquênio que eu receberia em setembro, porque ele congelou lá um decreto da pandemia em março, né? E eu receberia o meu 6º quinquênio em janeiro de 2020. Mas ele estava congelado, né? Por causa do decreto da pandemia. Janeiro de 2020, não. Eu completaria em janeiro de 21. Mas aí congelou. Então, em março, faltariam 9 meses para eu completar o 6º quinquênio. Quando o decreto da pandemia veio. Então, eu deveria trabalhar 9 meses para completar o quinquênio, que a partir de 1º de janeiro de 22 voltou a contar o tempo, certo? Então, em setembro, eu completo o 6º quinquênio. E em julho, mais uma evolução. Então, se eu completasse o 6º quinquênio, a diferença do 5º para o 6º quinquênio, acho que dá 100 e poucos. 100 e poucos reais. Mais a minha evolução para o M13. Do M12 para o M13, também, no QPPS, também dá 200 e poucos reais. Então, eu teria esses 2 valores definitivos na minha conta, certo? E se eu fizesse a minha opção lá em setembro de 2022, eu seria integrada no QM13, só no QM13, porque quando você fizer a opção fora desses 120 dias, você não faz o enquadramento. Uhum. Então, por exemplo, daria elas por elas. Só que financeiramente, para mim, seria vantagem o 6º quinquênio mais uma evolução. Se eu quisesse continuar trabalhando. Apesar dele só integrar, não evoluir para um a mais, é muito mais, financeiramente, para mim, era mais vantajoso. Ah, mas eu não quero, eu quero continuar, eu vou querer receber todos os quinquênios. Então, eu continuo, por exemplo, no QPPS, que eu vou ter lá ainda a contagem dos quinquênios, sabe Deus até quando, certo? Uhum. E não faço adesão. Por isso que, então, cada um, a gente precisa pensar, parar mesmo e refletir até onde a gente quer ir. Ter esse mínimo de planejamento.
Esse imediatismo que a gente sempre utilizou é o que sempre nos fez mais mal. E é o que o governo sempre espera. Que o povo vai ficar tudo louco, desesperado, e já vai fazer opção por causa de 200 ou por causa de 300, sem considerar as outras coisas. Então, a gente tem que chamar a atenção dos colegas com relação a isso. Entendendo, no meu caso, a grande dificuldade que alguns colegas estão passando, né? Nós tivemos um tempo muito complicado, muito difícil. A grande maioria dos trabalhadores, dos colegas com os quais a gente conversa, todos se dizem em um grau de endividamento considerável e que R$100 faz diferença na vida dele. Mas aí eu fico brincando, eu falo, gente, nós somos muito capazes, muito competentes. A grande maioria dessas mulheres, todas são arrimo de família, criam filhos e filhas sozinhas. Falei, querida, nada que uma faxinazinha lá não resolva. Os 150 ou os R$300. R$300, arruma lá 2 casinhas, faz 2 faxinas no mês, você já cobriu os R$300. Mas você vai utilizar a lei a seu favor. Entende? É ter essa perspectiva de sair dessa nossa mesmice aí. Mas eu falo que se a grande maioria deveria não aderir. Olha, o plano é tão ruim, mas tão ruim, que nós não vamos aderir ao plano. Porque ele está trocando 6 por meia dúzia. Para os novos aí, para os que têm menos de 6 anos de prefeitura, eles ainda talvez tenham aí algum benefício, eu não vou falar ganho, talvez eles tenham algum benefício fazendo as contas, mas para a grande maioria, que são tudo velhinho de prefeitura, é 6 por meia dúzia. E nós somos maioria. Então, se a maioria não fizesse adesão, eu queria ver a cara do prefeito. Se desgastou, garantiu a aprovação de uma lei ineficaz, que ninguém aderiu. Deixa os novos. Ah, para você funciona, para você vale? Então tá, faz você a adesão. Para nós não. Vamos ficar do jeito que nós estamos. E contando o quinquênio. Até quando a gente estiver trabalhando. Para quem fizer a opção de permanecer trabalhando, né, na ativa. Agora, simples assim. Eu acho que é isso que eu acho que a gente precisava começar a ter a coragem de dar essa resposta, né? Eles já ficam contando com isso e fazem a estratégia. O pessoal da gestão, quando fizeram lá a apresentação para as SUGESPs e tudo, eles foram taxativos, assim, né? A fala do Sérgio, lá do CID, de que janeiro não vai mais pagar o abono. Então, já é uma estratégia que eles fazem, né? Até porque, se a lei, se tem um prazo de 120 dias e ela é retroativa a 1º de janeiro, o que custa, por exemplo, você pagar e depois você faz o acerto se o cara fizer a opção, né? Ou não. Faz o acerto depois dos 120 dias. O sistema já está parametrizado lá, mas não, já fez isso já contando. Mas o cara ele vai trocar 6 por meia dúzia. Se bobear, vai receber menos líquido do que recebia. Muito triste. Quem mais? Pode falar, Arlete, qual que é a sua dúvida? Na verdade,
era a dúvida da Irene, então já resolveu para mim. Então, eu acho que a gente tem a nossa categoria de AGPP e agente de apoio, assim, é historicamente pouco combativa e desorganizada, né? E a gente está vendo que o sindicato não está organizando, não está fazendo essa discussão super necessária, né? Eles são a favor do subsídio, porque por uma questão até de coerência, porque eles forçaram. E fui eu que travei ou foi a Arlete que travou? Acho que é a Arlete. Ai, caramba. Travou, Arlete. Não sei se você está me ouvindo. Acho que já já ela entra de volta. Já já eu acho que ela entra. Quem mais tem alguma dúvida? Podem falar, por favor. Ah, agora voltou. Oi. Tá travando você, sua fala, Arlete. Travou, Arlete. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, né? O que eu percebo é isso que você falou mesmo. Lá na minha unidade, a maioria parece que vai entrar nesse barco aí, igual desde o início, né? Aí o pessoal fica me questionando, né? Fala assim, não, eu falo que eu estou esperando, né? Mas a vontade também é não aderir, não. A vontade é permanecer do jeito que eu estou hoje. Né? Mas Esse princípio. Então, mas é fazendo conta, entendeu? Não é somente, é nesse sentido que eu digo para vocês. Eu acho que é um momento que a gente tem da gente tomar conta direitinho das nossas coisas. A gente acaba nunca fazendo isso. Então, a gente precisa tomar conta direitinho das nossas coisas, a gente precisa parar e refletir um pouco mais a médio e longo prazo. Não só no hoje, né? Assim, a vida não se resume só eu bater uma foto, por exemplo, do hoje, né? Então, existe um histórico e existe, por exemplo, ainda um caminho. Então, eu preciso pensar, qual é esse caminho? Até onde eu quero conduzir? Ah, você voltou, Arlete. Que bom. Volta com ela. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E eu acho que este exercício é para além do quadro. É a gente aprender a agir e a tomar decisão de formas diferentes, não no ímpeto, né? Não de forma atabalhoada, né? De forma acelerada. A grande maioria das vezes, a vida nos mostra que a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás para impulsionar para adiante. Grande frase. E não é perder. Então, às vezes, nesses momentos, eu fico imaginando o corredor, né? O pessoal que faz o salto, né? Toda vez a corrida deles começa sempre com um passo atrás. Ele dá um passo atrás que impulsiona ele para correr e tentar atingir uma distância maior no pulo, né? Eu falo que eu me vejo nesta condição. Então, quais as minhas expectativas? O que eu ainda espero de certa maneira da prefeitura? E é uma aposta, né? Pode acontecer, mas pode acontecer, por exemplo, sei lá, o ano que vem ou depois no outro ano, se mantendo essa mesma visão política, né? Ou essas pessoas se reelegendo politicamente. Por exemplo, será que ele não pode vir agora e falar, bom, eu já arrebentei com a Previdência, entendeu? O que falta ainda? Só falta o quinquênio e a sexta parte. O quadro, cara, ele já fez isso, já consolidou, já tirou. Quem fizer a opção, não tem mais quinquênio e sexta parte. Aí, se a gente não aderir tanto também assim, ele vai virar e vai falar, vamos fazer uma lei agora específica para acabar com o quinquênio do servidor.
Pode Com acontecer. quinquênio? É capaz mesmo. Pode acontecer? Pode, mas assim, eu preciso pensar o quanto eu tenho também de influência nesse cenário, né? A gente precisa aprender a votar. A gente precisa entender que permanecendo ou se mantendo, por exemplo, esse mesmo cenário político, essa é a tendência, gente. Todo aquele que bate no peito, ele fala que ele é neoliberalista e que ele acredita, por exemplo, né, numa estrutura de Estado menor, é a lógica. Eu quero acabar com o servidor. E, na verdade, o que eu quero é que todo mundo tenha que pedir a bênção para mim se quiser trabalhar no serviço público. Mas até quando ele fica, Sanderli? Você acredita realmente? E ele fica? Não, ele... Até quando ele fica? O mandato dele vai até 2024. Tá, e depois? Depois depende também de mim. Então... De nós. Não é? De mim também. Até no peito falar, depende de mim. Eu preciso educar pelo menos os meus, né? De falar, ó, gente, né? Sou chefe de família, sou servidora pública, entendeu? Esse cara tá me massacrando. Não bota nele, não. É. Quando eu entrei na prefeitura, Sanderli, a nossa salário base era 10 salários mínimos. Eu entrei em 1979. Nossa. Hoje a gente não ganha 4. Isso com todas as vantagens, né? Porque se olhar o padrão, é um salário mínimo. Eu entrei em 92. Quando eu entrei, o nosso padrão era 3 mínimos e meio. 3 mínimos e meio. Questão da Erundina. É. Eu entrei no Reinaldo de Barros. Tá vendo? É. Nós só fomos massacrados. Direto. Massacrados. É verdade. Boa tarde, pessoal que entrou agora. Tudo bem? Quem mais, se vocês tiverem alguma dúvida... Boa tarde. E quiserem, por favor, dividir a dúvida conosco, se pudermos ajudar. O senhor Ricardo tem alguma dúvida com relação ao plano? Adriana? O Sanderli, eu não acredito que não, porque eu tirei bastante informação já antes de sair a lei, né? Cortou. Não, né? A GAP, né? De atendimento ao público, se eu vou ter direito ou não. Mas no restante eu não... eu entendi a colocação dessa mudança do sistema, eu entendi um pouquinho. Ah, que bom. Isso é muito bom. Adriana, tudo bem? Tem alguma dúvida? Você vê pessoas que nós não vemos, Sanderli? Oi? Você vê pessoas que nós não vemos? Não, Adriana Ferezin, ela acabou de entrar. Ah, mas tem mais 4 pessoas. Ah, sim, mas você consegue visualizar, assim, você não consegue visualizar no painel todas, né? Mas aqui no canto inferior do lado direito, tem um desenho tipo de 2 hominhos, e aparece uma quantidade aqui. No meu não tem. Então, aí, se você clica nesse botãozinho... Estou falando do celular. Não, mas o celular é porque o painel ele é menorzinho. É menorzinho, já me falaram isso mesmo. Aí você vê todas as pessoas. Então, aí ou você pode falar aqui, ou você pode usar o chat. A Adriana mesmo, ela utilizou o chat. Ela colocou que ela não tem nenhuma dúvida. Aí você consegue ver pelo chatzinho que também fica aqui, esses botõezinhos que fica no canto inferior direito aqui, ó. Sobre a verba GAP, eu estou entendendo, Ricardo, que o prefeito vai restringir
essa verba só para quem trabalha em praças de atendimento, entendeu? Então, quem trabalha, mesmo atendendo o público, em unidade de saúde, por exemplo, como é o caso, você, hospital, a gente não iria receber. Não é verdade? É isso que eu estou entendendo. Não, hoje você já tem unidades que recebem. Então, por exemplo, quem trabalha em UBS, por exemplo, e se você trabalha na regulada, e se você trabalha, por exemplo, no balcão de atendimento, você recebe a GAP. Sim, eu recebo. Então, eu penso que, assim, ele não vai restringir. A verba GAP, na verdade, na verdade, assim, o agente de apoio, hoje, o agente de apoio, que trabalha mesmo nessas unidades consideradas de atendimento, ele não recebe a GAP. Então, o agente de apoio só vai receber a verba GAP quando ele trabalha em unidade que já recebe, se ele fizer a opção ao plano. Porque na nova lei, ele estendeu a verba GAP ao assistente de suporte operacional, que é o antigo agente de apoio. Então, se você é agente de apoio e hoje trabalha numa unidade de atendimento passível de recebimento da GAP, você só vai passar a receber a GAP se você fizer a opção para o quadro. Porque na lei ele estabelece o recebimento da GAP ao agente de apoio, que é, no caso, o assistente de suporte operacional. O que eu entendi da lei é isto. Tá? Então, hoje a GAP, no QPPS, a lei estabelece que só recebe a GPP, né? E na lei, na 17.721, ele estende a GAP também ao assistente de suporte operacional. Então, o agente de apoio que trabalha na praça de atendimento, se fizer a opção, passará a receber GAP. Basicamente é isso. Pelo menos isso é o que eu entendi da lei, né? E na apresentação também eles colocam lá uma atenção aqui. Deixa eu ver se eu acho onde é que está a questão dos cargos. Esse aqui, a progressão. Deixa eu ver aqui. Programamento, efeito pecuniário também não tem. Aí está integrado no QM1. Aqui, o agente de apoio. A titulação. Quando reabrir o prazo no futuro, a integração será somente depara. Ele tem aqui, ó. Mantida a gratificação de atendimento ao público, tanto aos optantes pela carreira de assistente administrativo de gestão, como os não optantes no valor de R$ 191,07. E a GAP foi estendida somente aos optantes pela carreira de assistente de suporte operacional, no valor de R$ 144,00. Tá? Então, o agente de apoio que fizer a opção, né, para a carreira de assistente de suporte operacional, passa a ter direito a receber a GAP no valor de R$ 144,00. Agora, se eventualmente ele não fizer a opção, ainda que trabalhe aqui, ó, a gratificação de atendimento ao público, o GAP foi estendida somente aos optantes pela carreira de assistente de suporte operacional.
Tá bom? Ou seja, ele precisa trabalhar numa unidade que já recebe HAP e fazer a opção. Certo? Certo. Senão aí também vai ter um povo que vai falar, eu sou agente de apoio, vou fazer a opção lá, mas ele não trabalha no atendimento numa unidade que é considerada de atendimento ao público. Aí vai falar, mas acontece que lá na lei está descrito isso. Não. Então é assim, se é agente de apoio, trabalha na praça de atendimento da subprefeitura, trabalho e não recebe. Então, se você faz opção para a carreira de assistente de apoio, continua trabalhando na praça de atendimento, você recebe GAP. Tá? Então, trabalha na unidade básica de saúde, e nas áreas que são consideradas de atendimento ao público, trabalho, faz a opção, recebe GAP. Se fizer a opção e sair daquela unidade, não vai receber, tá? Que é por código de endereçamento, HAP. Ok? Tá bom. Nós temos mais 5 minutinhos para encerrar o tempo da live. Quem mais tem alguma dúvida? Eu tenho uma outra dúvida também, Sanderli. Sim. Pode ser interessante. Pode falar. Ativo. É o seguinte, eu trabalho no setor de insalubre, né? E eu recebo periculosidade, adicional de periculosidade e insalubridade, né? De 40%. E eu vi que ele aumentou isso para 50%. Eu vou entrar nessa regra também? Isso é uma lei específica, não tá na lei, na 17.721. Aí eu não estudei. O outro PL que fala lá... Eu vi isso lá, mas eu não... Esse eu não estudei. Isso lá, mas eu fiquei só com essa dúvida se... Eu estou estudando especificamente o novo quadro de pessoal. E esta lei é outra lei, tá? Faz parte de outro pacote. Que aí ele revalidou, né, uma série de gratificações, salubridade. Estas leis eu não estou estudando. Algumas também dependem de decreto de regulamentação, que diz que está para sair aí, né? Então, essas eu não sei. Tem que alguém se debruçar nelas para ver o que vai impactar. Oi? A Adriana, acho que fez uma pergunta no chat, acho que não foi respondida a pergunta que ela... Adriana? Não, ela colocou que ela não tem e ela perguntou das horas suplementares, né? Esse eu também não sei das horas. As horas suplementares, eu acho que ela tem um valor específico, Adriana. Mas eu não tenho certeza. Os RHs talvez saibam nos informar melhor com relação às horas. Como é que é o cálculo para as horas suplementares? Ela é compatível, né, com o valor de subsídio, mas eu não sei como é a forma de cálculo. Acho que é importante até fazer esse questionamento por escrito para a sua unidade de recursos humanos. E aí ele vai te responder. Faz tudo por escrito, que se eles não souberem, eles direcionam para a COGEP e a COGEP vai orientar. É importante. Ok, meu povo? Ok. Gente, olha, muito obrigada pela atenção. Continuem dialogando com os nossos colegas, fazendo com que eles possam ser esclarecidos, pensarem com mais tranquilidade, com mais calma, que possam tomar uma decisão mais assertiva, não pensando só no imediatismo, mas pensando pelo menos a médio e longo prazo.
quando forem falar com os RHs de vocês, já levem esses questionamentos para vocês construírem também, né, esses cenários possíveis, né, porque é uma forma que vocês vão ter de falar, não, olha, eu vou tomar essa decisão por causa disso, porque financeiramente é mais viável para mim e dentro do meu planejamento de médio e longo prazo é a melhor forma, né? Eu acho que é o mais importante, né? Façam os questionamentos todos por escrito, mandem lá e-mail para as unidades de RH de vocês e recebam também essas respostas formalmente, porque são garantias que nós vamos ter. E uma coisa muito importante é que as pessoas que iriam evoluir nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021, essas evoluções me parecem que no SIGPEC não foram consideradas a associação e, se possível, até formalizar reclamações no próprio Ministério Público, para que vocês não percam, tá bom? Vamos falando lá no nosso grupo, tá bom? Vamos falando, pessoal. Vão encaminhando as dúvidas que, na medida do possível, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.